Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft Excel 2013. O Excel é um dos programas, um aplicativo que faz parte da família de programas de produtividade que é desenvolvido pela Microsoft. E o Excel é o que vai ter seu foco aí, na manipulação de dados através de planilhas, Então, o foco dele é a gente trabalha sempre com uma planilha no Excel e aí a manipulação toda a gente faz utilizando essas ferramentas, Então, agora a gente vai para a tela, dar uma olhada certinho no que é uma planilha, conhecer melhor a planilha, A gente tem um pouco de dificuldade aí nesse assunto, mas dominar um pouco mais essa ferramenta, não só para a gente conseguir utilizar no nosso dia a dia, mas também para você ter todo esse conhecimento e estar bem preparado aí para o seu concurso e para a sua prova. Então, pessoal, a gente já iniciou o nosso Excel 2013, a gente já está com ele na tela aqui, carregado, E é interessante a gente visualizar aqui como que é a interface básica dele, como que ele vem na instalação padrão aqui do Office sem a gente ter alterado nada na configuração dele, Então, de cara, a gente já consegue ver algumas alterações da versão anterior, como aqui já a presença da guia arquivo, Antes a gente tinha até aqui um botão Office, ele mudou aqui todas as opções para uma guia, uma aba aqui, arquivo. A gente tem o ícone do programa, do Excel aqui no canto, e aí logo em seguida a nossa barra, de ferramentas de acesso rápido, que é uma barra personalizável. Então, qualquer ícone, qualquer atalho, ferramenta que a gente utilize com maior frequência, a gente consegue colocar ela aqui em cima para ter um acesso mais rápido. Então, desde algumas opções aqui que ele já oferece, ou até a gente pode clicar em mais comandos e navegar aqui pelas ferramentas do Excel e colocar aqui os botões aqui para a gente. Em seguida, a gente já tem aqui o nome do arquivo que a gente está trabalhando, e aí já é bastante interessante a gente compreender como que é o arquivo do Excel padrão que ele trabalha. Como a gente viu na aula de Word, o Word trabalha com documento, o Excel está falando aqui pasta. Então, por que pasta? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente clicar em, por exemplo, novo, ele vai dizer assim, ó, pasta de trabalho em branco. Então, o arquivo padrão que o Excel trabalha é uma pasta de trabalho. E aí você vai perguntar, poxa, mas e as planilhas? As planilhas elas estão justamente contidas, nessa pasta. A gente pode ter quantas planilhas a gente quiser dentro de uma única pasta de trabalho, tá? Então aqui o nome do arquivo que a gente está trabalhando nesse momento é o pasta 2. Logo em seguida o nome do programa que a gente está trabalhando. Do lado direito aqui, os ícones já que entraram também para nós, o ícone de ajuda, o ícone aqui de exibir a faixa de opções. Então a gente pode ocultar ela se a gente quiser, ou deixar ela sempre fixa, aqui. Isso dependendo aqui do tamanho de tela que você tiver, você pode estar trabalhando aí para você melhorar a sua área de trabalho. Em seguida a gente tem os botões minimizar, restaurar e maximizar e o fechar, que são botões padrão do Windows. Logo abaixo dos nossos botões aqui do Windows, a gente tem uma opção entrar. E aí, esse já é um sinal do Office estar se conectando melhor com a internet. Então, significa que você pode estar acessando a sua conta aqui da Microsoft. E aí você já vai ter uma série de ferramentas, de funcionalidades que vão estar disponíveis. E dentre elas aqui, por exemplo, o compartilhamento de arquivos, ou até o armazenamento de arquivos na nuvem. Depois a gente tem as nossas guias e abas, que estão aqui com letras maiúsculas. Embaixo aqui, cada caixa, a gente tem separado aqui por caixas, Elas têm os seus nomes aqui embaixo. E cada caixa dessa com suas ferramentas. A gente já vai ver para que serve cada uma delas. Logo abaixo a gente tem a caixa de nome, que nada mais é do que onde está selecionado nesse momento. A gente já vai ver como trabalhar isso também, como funciona a planilha. Logo ao lado, a barra de fórmulas, que muito provavelmente vai ser uma das principais
formas de trabalho aqui que a gente vai ver. Abaixo, a planilha propriamente dita, né? E aí é interessante a gente compreender que a planilha é formada, né, de colunas e linhas. E isso aqui é praticamente infinito. Se a gente rolar aqui até muito, esse número aqui vai até bastante, ao ponto de praticamente ser infinito. E o mesmo vale aqui para as nossas letras, né? Depois que ele chega na letra Z, ó, ele reinicia o alfabeto, enfim, um a um também. Então a gente pode pensar que isso aqui é uma tabela gigantesca e a partir dela a gente consegue fazer manipulação de dados aí numa boa, né? De diversos, a gente pode utilizar a planilha para uma série de usos aí, né? Sei lá, de relatórios, lista de compras, enfim, tem muita utilidade isso aqui. O Excel é uma ferramenta poderosíssima e só de utilizar planilhas ele consegue fazer muita coisa. A gente já vai ver algumas coisas básicas e aí vai do nível de necessidade de cada um. Abaixo da nossa planilha, a gente tem aqui as abas de planilha, que a gente navega entre planilhas, tá? Podendo criar mais planilhas a qualquer momento, ou até mesmo, se for o caso, excluir alguma delas também. E logo ao lado da nossa barra de rolagem. Por fim, a gente tem a barra de status. No caso aqui, pronto, ele não está apresentando nenhum tipo de erro. Se tivesse algum erro pendente, ele mostraria aqui para nós. E depois os modos de visualização, né, da nossa planilha. Então, o mais comum é o normal, é como a gente trabalha aqui visualmente, isso sem focar em impressão. Então, o Excel, ao contrário, por exemplo, do Word, que o Word normalmente a gente está produzindo ali algum material que vai ser impresso, normalmente no Excel é algo que não será impresso, mas não quer dizer que ele não possa ser impresso. Justamente por isso que a gente tem o modo de visualização aqui, layout da página. E aí quando a gente clica nessa opção, e aí ele já simula, né, o Excel simula já uma página, né, no caso aqui do tamanho A4, e está mostrando para a gente quais células, né, vão ser impressas, no caso, nessa página ou em suas respectivas aqui. Então você continua conseguindo trabalhar como uma planilha, só que dessa vez separados por página. Por quê? Porque ele compreende que você vai imprimir esse material. E por fim, a visualização de quebra de página. Aqui, se a gente tivesse definido já alguns conteúdos, a gente já iria conseguir visualizar aqui e também dividido por página. Então, ao invés de ele separar aqui por folha, ele mantém a planilha toda inteira, só que ele iria mostrar as divisões aqui das páginas. Por fim, a gente tem a nossa barra de zoom, né? Conseguimos aumentar e diminuir aqui, ou até mesmo rolar aqui, utilizando essa barrinha. E clicando aqui no 100%, a gente abre a janela de zoom e pode definir um zoom manualmente. Por padrão aqui, inicialmente a gente vai trabalhar com zoom no 100%, e depois a gente vai aumentando aí conforme as necessidades. E aí, visto a nossa interface básica aqui, a gente vai dar uma olhada nas nossas ferramentas, né, em cada guia aqui, e por fim, vamos compreender o funcionamento aqui da nossa planilha e dar uma olhadinha já em algumas fórmulas e funções, tá? Então, primeiramente, a gente dá uma olhada na aba Arquivo, e aí justamente quando a gente fala de arquivo, tudo que a gente trabalhar aqui, ele vai mexer, né, alterar ou manipular de alguma forma o nosso arquivo que está sendo trabalhado, tá? Então a primeira opção que a gente tem aqui é aqui informações, né? Então aqui nessa parte aqui de informações a gente consegue fazer uma série de alterações que podem ser úteis aí de alguma forma no seu arquivo, por exemplo, adicionar um título nele, né? Algumas marcas, a gente pode alterar aqui os autores, né? E, enfim, diversas propriedades, ou até aqui, mostrar todas as propriedades. E esse arquivo, dependendo para onde ele for veiculado, essas informações aqui podem ser úteis de alguma forma. Depois a gente consegue proteger a nossa pasta de trabalho, né?
A gente tem diversos tipos de proteção que você consegue aplicar, desde proteger por senha ou restringir acesso, enfim, né? Depois você verifica se tem algum tipo de problema, então ele vê desde caminho de impressora, nome do autor, se estiver faltando, ou até, sei lá, se tiver alguma fórmula que não estiver correta, ele confere tudo. Gerenciar versões. Então, se você tiver um arquivo que você já trabalhou diversas vezes nele, e ele tiver configurado para salvar versões, você consegue voltar em alguma versão anterior desse mesmo arquivo. Então, como que funciona isso? É como se ele criasse uma espécie de histórico, né? Cada vez que você salva ali, ou uma vez por dia, tal, ele gera uma versão desse arquivo. E aí todas essas versões vão ser exibidas aqui. Você consegue voltar alguns dias da sua produção, se você precisar. E depois exibir opções de navegador. Aí você consegue controlar o que cada usuário consegue ver quando ela é exibida na internet. Então também é bastante bacana essa opção. Depois a gente tem a opção novo, né? E aí o Excel já dá algumas opções de modelo que você possa estar utilizando, né? Um cartão de ponto, um demonstrativo, né? Um relatório de despesas, enfim. Ou até mesmo procurar alguns modelos online, se essa opção estiver desbloqueada, né? E por padrão a gente trabalha aqui sempre com a nossa pasta de trabalho em branco. Depois a gente consegue abrir, né, qualquer tipo de arquivo que tiver no computador, qualquer Excel no seu computador, e ele já deixa aqui algum histórico de alguns arquivos que você já tem aberto anteriormente. Do contrário, você pode estar navegando no seu computador e abrindo arquivos aí em qualquer lugar. Depois a gente já tem duas opções bastante interessantes, que é o nosso salvar e o salvar como. Então, por que a gente tem duas opções, né? Para que ele colocaria duas opções aqui? Isso a gente pode compreender também que não é só o Excel que tem, todos os programas aí de edição, enfim, tem o seu salvar e o salvar como. Então, o salvar, ele já salva em cima do arquivo que já está sendo trabalhado. Ou seja, esse arquivo já foi salvo aqui no nosso computador previamente, e aí toda alteração que a gente fizer aqui, a gente consegue só simplesmente salvar em cima desse mesmo arquivo. Então eu vou clicar em salvar, ele já vai salvar em cima desse pasta 2, onde ele estiver salvo no nosso computador, e a gente continua a nossa produção. Mas se eu clicar em salvar como, e aí ele vai perguntar onde a gente quer salvar, necessariamente o salvar como vai criar um novo arquivo, tá? Ele sempre vai abrir essa janela com interesse... Nossa, peraí. Não pode aparecer esses dois negócios aqui não. Que é do Office Piratão. Beleza. Vamos de novo. Já quando a gente clica em salvar como, né? Então ele vai perguntar aqui, poxa, onde você quer salvar? Então você pode salvar em qualquer lugar, pode salvar na sua desktop, enfim, ou até procurar em alguma pasta dentro do seu computador, né? Mas o que acontece? Ele sempre vai querer gerar um novo arquivo. Ele sempre vai criar um arquivo novo e aí a sua produção vai continuar a partir desse novo arquivo. Então, por isso que a gente tem o salvar e salvar como. De repente, por alguma necessidade, você precisa estar criando um arquivo novo, né? Com as edições que você já fez, você consegue utilizar o salvar como. Então, é importante ter compreendido bem cada uma dessas duas. Pode ser que seja questionado e você vai ter o domínio aí para estar respondendo aí com tranquilidade. Depois a gente já tem a opção de imprimir. Ele dá uma pré-visualização aqui de como será impresso. Já te fala a impressora que você vai imprimir. E aí te pergunta, né, as opções de impressão. Quantas cópias você vai fazer. Qual parte da planilha você quer imprimir. De repente você só quer imprimir o que está selecionado, né? Enfim, você tem algumas opções aqui. Se você for imprimir frente e verso, se você deseja agrupar as cópias que você vai fazer. As configurações do papel, né, desde o tamanho, a orientação, né, e as margens. E também dimensionamento. De repente você quer, não deseja imprimir 100%, pode ser que você queira ou maior ou até mesmo menor, né, do que já está sendo apresentado aqui.
Então aqui no dimensionamento é onde você faz isso. Depois a gente tem a opção de compartilhar, né? Aqui já entra mais uma vez opções que são de utilização de internet do Excel. Então, desde salvar na nuvem, né? Se você tiver isso pré-configurado, ele vai aparecer aqui no seu computador ou suas contas da nuvem. Ou até enviar através do e-mail, né? Pode ser como anexo, utilizando o arquivo Excel mesmo, ou como PDF, ou XPS, né? Ou até mesmo como um fax, se você ainda precisar utilizar desse tipo de serviço. Depois a gente tem a opção exportar. E aí, o que muda do salvar para o exportar? Se a gente parar para pensar, né? Ele já poderia ter todas essas opções aqui no salvar. Mas ele vai salvar para tipos de arquivo diferentes do usual. Então, como que funciona isso? Primeiro, a gente tem a opção aqui de criação de um PDF, né? Ou um XPS, ou até mesmo outros tipos de arquivo que são do próprio Excel. Então, por exemplo, alguma versão anterior do Excel, ou se você deseja salvar o seu arquivo como um modelo, né, com uma pasta de trabalho binária, enfim, você tem algumas opções. E também na questão da compatibilidade. Então, pode ser que você já tenha se deparado com essa situação de você enviar um arquivo aí do Excel para alguém e essa pessoa não conseguir abrir. Daí ela fala assim para você: poxa, você precisa salvar numa versão mais antiga aí para estar conseguindo abrir esse arquivo. E aí é onde você usa aqui, ó, o Excel 97/2003, que aí ele vai deixar você vai conseguir abrir em qualquer versão aí do Excel, tá? Além disso, a gente consegue salvar um arquivo CSV, normalmente utilizado aí para salvar contatos, que o Excel consegue editar numa boa isso, ou texto simples, texto formatado, ou até ainda outro tipo de arquivo. E você clica aqui e o Excel vai te dar as opções que você pode estar exportando, né? A sua planilha, a sua pasta de trabalho. Depois a gente tem fechar, que vai fechar aqui o nosso arquivo aberto. E aí a conta e as opções do Excel, que vai abrir essa janela. A gente não vai se aprofundar nela, mas é importante a gente saber onde que a gente encontra, né? E também saber que tudo que a gente alterar aqui vai alterar o comportamento do Excel como um todo, propriamente dito, tá? Então, visto aí a nossa aba arquivo, vamos pular então para página inicial. Essa com certeza vai ser a principal aba aí utilizada, né? Pensando que ela tem as principais ferramentas aí de uso, principalmente as de formatação, e também porque tudo que a gente fizer aqui, quando a gente parar de mexer, o Excel mesmo já volta aqui para essa aba. Então, ela vai ser aqui, vai ficar visível na tela pela maior parte do tempo. Então a gente tem aqui já de cara a nossa primeira caixinha aqui, que é a área de transferência. Então é onde o Excel vai ter aí nas nossas opções de copiar, recortar e colar, né? Que a gente já conhece. Então, sempre pensando em teclas de atalho. Tecla de atalho não pode ser cobrado, como também não só pode ser cobrado, como também te agiliza, né? Agiliza o seu trabalho no dia a dia. Então você tem um ganho aí de produtividade quando você utiliza teclas de atalho. Então, o nosso famoso aí, ó, Ctrl C, né? O Ctrl V que cola e o Ctrl X que recorta. Então, o interessante aqui é a gente compreender no Excel como que isso daqui funciona. Ele sempre vai fazer a cópia da célula, né? Então, vamos pensar aqui que a célula é exatamente o bloco aqui, né? O quadradinho, onde cruza uma coluna e uma linha, né? Então, por exemplo, onde cruza a coluna E com a linha 4, né? Que é a célula E4, né? Então tá aqui. E aí, se a gente clicasse em copiar, ele vai copiar essa célula inteira. Tudo que ela tiver, né? No caso, se ela tiver formatação, se ela tiver fórmulas, enfim. Então vamos testar aqui rapidamente para ver como é que isso funciona. Então, com essa célula selecionada, né? A gente seleciona dando um único clique em cima de uma célula. Se a gente clicar e arrastar,
ele vai selecionar uma porção de células, né? Ou um intervalo de células, que é o correto aí que a gente fala. Então aqui a gente tem o que dentro dessa célula? O texto PCI concursos, né? É o que está sendo exibido aqui. Então a gente copia, clica aqui no copiar, ele começa a se mexer dessa forma, né? O tracejadinho, né? E aí ele vai ficar dessa forma até a gente colar em algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai colar. Beleza. Tá colado, ele copiou o texto que está ali em cima, tranquilo. Ele vai ficar dessa forma até que a gente faça qualquer outra ação. Porque aí o Excel vai compreender que você não deseja mais colar, né? Nem trabalhar mais as informações que estão nessa célula aqui. Então, por exemplo, se a gente começar a digitar aqui, ó, comecei a digitar Guilherme, né? E aí ele já tirou, não só tirou aqui o tracejado, como já desabilitou a opção de colar. Então a gente não consegue colar mais, mesmo que a gente tenha copiado aqui. Então, se a gente quiser de novo, a gente tem que selecionar, copiar e colar em algum lugar. Então é assim que funciona no Excel. A gente não consegue copiar e querer colar algo que a gente copiou anteriormente muito depois. No Excel ele também copia formatação. Se a gente tiver alguma formatação aqui, ou até mesmo de bordas, por exemplo, a gente já vai ver como é que funciona as bordas. Então, copiando aqui e colando, ele cola tudo, tá? Então veio até as bordas junto, pode ver. O que a gente consegue fazer é utilizar as opções de cola, né? De colagem, e aí sim determinar para o Excel o que a gente quer que ele traga junto. Então, desde colar tudo, né? Que é o colar padrão que ele vai colar só as fórmulas, né? Formatação de número e várias coisas. Manter formatação original, ou até manter a largura da coluna. Então, dependendo do que você estiver copiando, ele pode ser que altere até a largura da coluna para você. Ou, por exemplo, colar só os valores, eu só quero colar os valores. Ó. Então, aqui ele só colou o que tinha na barra de fórmula e ignorou a formatação, né? Outra forma, por exemplo, eu quero que você coloque valores e formatação de número, ou valores e formatação original também. Então, você consegue colar aí de diversas formas aproveitando esse tipo de coisa. Visto a nossa área de transferência aqui, a gente vai dar uma olhadinha aqui na parte de fonte. Então, a fonte, ela vai trabalhar aqui toda a formatação, ou seja, a parte estética aqui do que está sendo apresentado. Então, eu vou aumentar aqui um pouco o nosso zoom para a gente visualizar melhor. Vou aumentar aqui a largura da nossa coluna e vamos dar uma olhada aqui. Na nossa caixinha fonte aqui, a primeira delas é a própria fonte, né, propriamente dita, como a gente já está acostumado aí a trabalhar. Por padrão, no Excel 2013 ele utiliza a fonte calibre. Depois, a gente tem o tamanho da fonte medido em pontos. E aí perceba que quanto mais a gente aumenta a nossa fonte aqui, ele ajusta a altura da linha também para nós automaticamente, né? Quer dizer que essa linha precisa ser dessa altura? Não, né? A gente pode diminuir e tal, ele vai manter o texto no tamanho, né? Vai respeitar o tamanho que a gente pediu, mas vai cortar ele. Então ele ajusta a fim de que você consiga visualizar esse texto aqui nessa célula. Depois a gente tem os botões de aumentar e diminuir fonte, né? Cada qual com o seu respectivo botão. Isso é uma forma fácil de fazer se você não quiser mexer aqui utilizando números, né, medidas em pontos. Depois a gente tem o nosso famoso negrito, né, itálico e sublinhado. Cada um com a sua tecla de atalho. Então o Ctrl N para o negrito, Ctrl I para o itálico e o Ctrl S para o sublinhado. E aí é legal porque a gente precisa se atentar nessas teclas de atalho para não confundir Ctrl S com o salvar. Então, no Office, né, em todos os programas do Office, em português, a tecla de atalho para salvar é Ctrl B. Vamos compreender aí melhor as teclas de atalho na versão em português, que é diferente de todos os outros programas. Então, Ctrl S é sublinhado aqui e não salvar.
Depois a gente tem as bordas, né, da nossa célula. No caso, tudo que a gente alterar aqui, o Excel vai compreender na seleção, tá? Então, vamos pensar aqui a nível das bordas, né? Clicando aqui no drop-down das bordas, a gente tem várias opções e elas vão compreender a nossa seleção toda. Então, por exemplo, se eu disser para ele só bordas externas, ele vai ter colocado borda só no lado de fora do que estava selecionado. Ou se eu quiser borda, todas as bordas, por exemplo, também, né? Então, é aqui que a gente aplica bordas a alguma célula ou seleção de células, né? Então, no caso aqui, a gente quer 100 bordas mesmo. Depois a gente tem o preenchimento, então vai ser a cor do fundo aqui da nossa célula. E depois a cor do texto. E aí sim, a cor da fonte nossa propriamente dita. Depois a gente tem a nossa caixinha aqui de alinhamento. E aí também é uma caixinha bastante interessante, tem ferramentas bem legais. Então a primeira delas aqui ó, é o alinhamento vertical da nossa célula no que se refere ao texto. Então, se a gente fizer alguma alteração aqui, ó, a gente não consegue visualizar dessa forma. Mas por quê? Porque o texto não tem espaço para se mover dentro da célula. Então imagine que por algum motivo a gente tem essa célula desse tamanho, né? E aí aqui é onde eu consigo colocar o texto, ou no topo da célula, né, na parte superior, ou alinhado ao meio, ou na parte inferior. Então aqui a gente tem não só o alinhamento horizontal, que a gente já está acostumado, por exemplo, trabalhar no Word, né? À esquerda, no centralizado ou à direita, mas também no topo, no meio e na parte de baixo, né? Alinhar embaixo. Muito bem. Depois a gente tem aqui, ó, como alterar a direção que o nosso texto vai ser exibido aqui dentro da célula. Então pode ser que por algum motivo você precise desse texto dessa forma, né? Então aqui a gente consegue alterar isso, ó. Texto para cima ou para baixo, né? Ou numa diagonal, se for o caso, ou até dessa forma também é possível fazer. E se você precisar tirar isso aqui, você simplesmente vem aqui, alinha novamente, e ele volta ao normal, tá? Então isso aqui também é bem bacana, dependendo do que você estiver organizando, pode ser bastante útil. Depois a gente tem os recuos, né? Então, se você já assistiu nossa aula de Word, você sabe como funcionam os recuos, mas você também consegue ter esse controle aqui dentro do Excel. Então, se você precisar, tá aqui os dois botões de aumentar e diminuir o recuo. Nada mais o que ele vai fazer vai ser colocar uma margenzinha aqui, né, antes de iniciar o texto dentro da célula. Depois a gente tem a quebra de texto automática. Então ali o Excel já dá um exemplo para a gente, dá para compreender mais ou menos já qual é o efeito disso, mas é bem simples de a gente exemplificar. Então a gente tem aqui duas palavras, né? A gente precisa de pelo menos duas palavras dentro da célula para conseguir ver o efeito disso. Então a gente tem a palavra aqui PCI e outra palavra concursos. Se a gente diminuir o tamanho dessa coluna, né, para menor que aqui concursos, o que a palavra vai fazer vai ser simplesmente invadir a próxima célula, desde que não tenha conteúdo nenhum aqui, né? Então se a gente tiver um conteúdo que for, aqui ó, beleza. Então agora a partir daqui essa palavra já não invade mais a próxima célula. Mas de repente a gente quer que esse concursos venha para a linha de baixo. E isso, claro, de uma forma automática, né? Não manualmente. E aí é onde a gente utiliza esse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. E aí ele quebra o nosso texto, né? Conforme ele compreende. Né? Então, ele faz com que o texto caiba dentro da nossa célula. Então, isso que é o interessante. Claro que ele vai precisar de um ajuste de altura aqui, mas tudo bem. Aí aqui ele faz isso de forma automática para nós. E aí a última opção da caixa aqui em alinhamento é a mesclar e centralizar. Então como que funciona? De repente, por algum motivo, eu gostaria que esse texto ocupasse o espaço dessas duas células, né? Sem precisar aumentar aqui a coluna A.
Suponhamos que a gente tenha informações aqui e tenha informações aqui também. Para garantir que isso aqui se torne uma única célula, consequentemente o texto ocupando o espaço dessas duas células, é onde a gente usa o mesclar e centralizar. Então, mais uma vez ali, ó, ele já dá um exemplo visual para nós, né? E aí o que ele faz é tirar essa divisão aqui nessa célula. Isso aqui vai virar uma única célula. E é isso que ele faz, ó, tranquilamente. Então aqui virou uma única célula. Se a gente quiser formatar e tal, tudo vai interferir nessas duas células. E sempre que você tiver com selecionado uma célula mesclada, ele vai ter esse botão aqui visível, né? Ó, aqui não tem nenhuma célula mesclada, então fica apagado. Aqui tem, e aí, por quê? Porque ele vai te dar a opção de você também desmesclar se você quiser, né? Você consegue aqui desfazer mesclagem de células numa boa, tá? Então assim que funciona o nosso mesclar e centralizar. Em seguida a gente tem a nossa caixinha aqui, ele chama de número, né? Então o que essa caixinha faz para nós? Ele mostra como a informação dentro de determinada célula deve ser exibida. Então como assim? Vamos supor que aqui a gente tenha uma lista de compras, bem simples. Uma lista com arroz, com feijão, com carne, com batata e com macarrão. Beleza. Até aqui tranquilo, né? E aí aqui a gente vai ter preços, né? Eu vou colocar preços fictícios aqui, tá? E beleza. Dessa forma, a gente não compreende como número, né? Como dinheiro. E é aqui que a gente vai falar para ele, ó. Então, formato de número de contabilização, ou seja, contábil. E aí, a partir do momento que a gente clica ali, ele começa a exibir as células que a gente selecionou como dinheiro. E aí já detecta que a gente está no Brasil e utiliza a nossa moeda nativa aqui, o real, né? Então, isso aqui é bem bacana. O que é interessante de compreender veja só aqui, ó, na nossa barra de fórmulas, ele mostra exatamente qual o conteúdo dessa célula, ou seja, o que tem nessa célula? Tem o número 5 apenas, mas ele mostra de que forma? De forma contábil para nós. Tá? Então o Excel tem diversas outras formas de apresentar números para nós, desde hora, porcentagem, enfim, diversas formas. Então quando ele for trabalhar qualquer tipo de conta, ele vai levar em conta o que tiver aqui né, o conteúdo da célula mesmo, que no caso aqui, por exemplo, dos R$ 10 é só o número 10, mas ele exibe de forma dinheiro. E aí depois a gente tem também a porcentagem, o separador de milhares, por exemplo, se a gente tiver aqui ó, 1 milhão, dessa forma aqui a gente não tem a separação de milhares. Clicando aqui, ó, e aí aqui ele já começa a separar a cada 3 dígitos, né? Depois a gente tem aumentar ou diminuir as casas decimais. Então veja bem, ele não altera o conteúdo da célula, ele só altera a forma como ele é exibido. Então como que funciona? Vamos supor que a gente tem um número aleatório aqui, tá? Com várias casas decimais, e perceba que ele só mostra 2 casas decimais para nós, mesmo que no conteúdo da célula tenha toda aquela informação que a gente digitou, tá? Então é nessa opção aqui, ó, que a gente consegue fazer com que o Excel exiba mais ou menos casas decimais, tá? Então também é uma forma bem bacana. De repente você quer travar ele para mostrar só 2 casas decimais, poxa, estou trabalhando com porcentagem. 2 casas decimais tá bom. Estou trabalhando com, enfim, tem várias utilidades aí. Sempre sem alterar aqui o conteúdo da célula. Depois a gente tem aqui a parte de estilo, né? Então, em formatação condicional, você pode criar algumas regras ou até utilizar algumas já existentes para que o Excel estilize as suas informações e de forma que elas fiquem mais fáceis de visualizar. Então, só a nível de exemplo aqui, a gente tem os preços aqui da nossa lista de compras. E a gente vai falar para o Excel trabalhar uma faixa aqui que vai desde o vermelho ao verde.
Então, como que isso funciona? Ele estava dizendo que os menores valores vão ficar vermelho e o maior valor vai ficar verde. E tudo nesse intervalo vai ficar com a sua respectiva variação. Então, por exemplo, a gente poderia colocar aqui que o R$ 1 é o menor valor. Então, pode ver que o 2 já ficou mais alaranjado, né? Mais perto do amarelo. Assim como o 3 está amarelo, né? O 5 é o valor médio, está esverdeado e o 10 é o mais verde. Então, à medida que a gente fosse ajustando isso, ele vai trabalhando essas cores para ficar mais fácil visualizar. Qual que é o menor número aqui? Poxa, R$ 1. Qual que é o maior? É o 10. E assim por diante. Isso o Excel faz de forma automática para nós, através da formatação condicional. Depois a gente tem o formatar como tabela. Então, vamos compreender como que isso aqui funciona. Vamos criar aqui os nomes, né, para a nossa lista certinho. E a gente vai selecionar a nossa tabela e vai clicar em formatar como tabela. Podemos escolher aqui, né, já que a gente está falando da parte visual, ou seja, estilo, qualquer tipo aqui que agrade mais aí a sua necessidade. E aí, clicando em qualquer estilo ali, ele vai perguntar assim: onde estão os dados da sua tabela? Então você mostra a seleção para ele, né, que já está selecionado, beleza? E em seguida ele pergunta: minha tabela tem cabeçalhos? Tem. No caso aqui, o item e o preço é o cabeçalho da nossa tabela. Então, se não tivesse, a gente tiraria essa opção. E clique em OK. A partir daqui, ó, ele formatou como tabela e deixou aqui o nosso cabeçalho com a opção de filtro, que a gente já vai ver melhor como é que funciona essa opção. E depois, já formatado aqui a nossa tabela, a gente teria aqui estilos de célula. Também você pode utilizar, por exemplo, se você tiver assunto resolvido, assunto não resolvido ou pendente, né? Enfim, você consegue utilizar aí vários estilos de célula na sua planilha. Depois a gente tem, na parte aqui de células, algumas manipulações aí que podem ser feitas. Então, desde inserir uma linha, se você precisar, né? Ou excluir uma linha ou coluna. Então, vamos entender uma coisa. Sempre que a gente utilizar aqui o inserir linha ou coluna, ele vai inserir antes da nossa seleção. Então, veja bem, ele pega a nossa seleção como referência e vai inserir uma coluna, no caso, antes. Então, sempre antes. Então, aqui é a E, ele vai inserir uma entre a D e a E. Ou, se fosse o caso aqui, ele inseriria uma linha entre o 8 e o 9. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu estou aqui com a célula 3, né, com a B4, né, que tem o valor de R$3 selecionado. E vou pedir para ele inserir uma linha. Então, foi o que ele fez. Ele estava aqui e inseriu a linha exatamente para cima. Ou mesmo estou aqui com ela selecionada novamente, vou inserir uma coluna. E aí ele insere aqui também, sempre antes. Outra forma que a gente consegue fazer isso é clicando com o botão direito do mouse aqui, né, ou na linha ou na coluna, e simplesmente clicando em inserir. E aí a gente consegue inserir uma coluna aqui. O mesmo vale aqui para a nossa opção excluir. Só que dessa vez ele não vai excluir o que tiver antes, ele vai excluir exatamente o que está selecionado. Então, por exemplo, excluir coluna, ele excluiu a coluna que essa célula estava selecionada. Ou excluir linha, também é a mesma coisa. Também as mesmas opções são encontradas aqui, clicando com o botão direito exatamente onde você quer inserir ou excluir, né? E vai excluir aqui a sua linha. Se você precisar inserir várias linhas ao mesmo tempo, você pode selecionar várias linhas, clicar com o botão direito e clicar em inserir. Então ele vai abrir exatamente o espaço da seleção ali, onde você gostaria. Depois a gente tem a opção de formatar. Então aqui já tem mais relação a ver com o tamanho da nossa planilha, né? No caso das colunas e das linhas. Então vamos compreender sempre assim, ó, quando a gente quiser aumentar ou diminuir a largura de uma coluna, a gente sempre tem que pegar aqui, ó, a borda que vem depois da letra. Então, por exemplo, eu quero aumentar a coluna A, eu venho aqui, ó, nessa bordinha depois da letra A, clico e arrasto. E assim eu posso aumentar a largura da coluna. O mesmo, claro, vai valer para a altura da linha, né? Ó.
sempre pegando a borda aqui depois do número, né? E tem duas funções que são bastante interessantes. Se a gente quiser duas colunas ou duas linhas com o mesmo tamanho, é só selecionar elas e ajustar uma única, né? Então vou diminuir aqui bastante para você ver o resultado. Quando eu soltar o clique do mouse aqui, ele vai deixar a coluna A com a mesma largura que eu estou deixando aqui na B. Então, por exemplo, aqui, ó, beleza, ele deixou as duas iguais. Ou se eu aumentar, a mesma coisa, ele deixa as duas que estão selecionadas com o mesmo tamanho. E por fim, se eu quiser ajustar a largura da coluna exatamente no tamanho do que eu tenho aqui no texto dela, é só eu clicar duas vezes. Então eu dou um clique duplo. E aí ele ajusta, por exemplo, aqui a palavra maior era macarrão, ele deixou ela ajustadinha aqui, ó. Só dá um clique duplo. O mesmo vai valer para a coluna B. Eu clico duas vezes. O maior item que tinha aqui é o R$10, né? Que ele é maior que todos os outros. E aí ele deixou aqui o tamanho bem ajustadinho nos R$10 aqui. Se eu tiver várias colunas e clicar duas vezes, ele vai ajustar todas as colunas, cada um com o seu tamanho. Então é bem legal. E depois a gente tem, por fim, a caixinha da edição. Então, como é que funciona ela? Primeiro a gente tem aqui algumas autofórmulas, né? Autofunções. A gente já vai compreender melhor como é que elas funcionam. Mas a gente tem soma automática, média, contar números, né? Máximo e mínimo. Então, como que funciona isso? Se eu quiser uma soma desses itens aqui, eu posso selecionar eles, clicar aqui, ó, somar e pronto. Ele já dá o resultado para nós aqui no final. Tá? Claro que ele não fez a conta aqui, mas o que ele fez foi inserir a função soma, que a gente já vai ver com mais detalhes na última parte aí da nossa aula. Então é interessante compreender o que ele faz aqui. Então a gente tem algumas funções, né, já automatizadas aqui para nós, já pré-prontas, de forma que a gente não precisa nem digitar a função aqui na barra de fórmulas. A gente já vai ver na última parte tudo com relação aqui a funções e fórmulas, né? Depois a gente tem um preencher. Então o preencher ele pega a informação de alguma célula congruente, né? Ou seja, que está ou acima, vamos tomar essa célula como referência, ou acima, ou abaixo, ou à direita, ou à esquerda, e copia a informação que tem naquela célula. Então, no caso aqui, ele copiou a informação dos R$2, né? Da célula que veio de cima. Então, é uma forma bem simples para você não precisar fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Depois a gente tem o apagar, o limpar. Então, o limpar, ele pode limpar várias coisas que são interessantes de a gente compreender. Limpar tudo. O que é tudo? Vai ser conteúdo, formatação, comentário e hiperlink. Então, aqui a gente consegue limpar um por um desses. Por exemplo, se eu tiver nessa célula aqui, eu só quero limpar a formatação dela. Então, cliquei aqui, até o mesclar ele tira. Ó. Então, ele deixa ela o mais original possível, mantendo o conteúdo. Ou, de repente, a gente quer limpar o conteúdo, né? Ou tudo. Então, aqui é uma opção. Por que ele tem essa opção? Porque, por exemplo, uma coisa, normalmente, para a gente apagar a informação de alguma célula, a gente seleciona e aperta Delete no teclado. É a forma mais comum, né? Mas, de repente, se a gente tiver aqui, por exemplo, bordas aplicadas aqui na nossa planilha, e eu apertar Delete, ele não apaga as bordas, né? E aí é onde é mais fácil a gente estar utilizando aqui o limpar tudo. E aí o limpar tudo vai bordas também. Tá? Então, por isso, de repente, se você se deparar com essa situação de você apertar Delete e não sumir as bordas, realmente, ou você vai ter que selecionar e clicar sem borda, ou você vai ter que vir aqui e limpar tudo. Tá? Depois, a gente tem, por fim, aqui o filtrar e classificar, que ele faz algo bastante parecido com formatar tabela, né? Então, ele faz a aplicação de filtro. E o que acontece com o filtro? O filtro são essas duas setinhas aqui, ó. A partir desse momento o Excel está lidando com essas células como uma tabela. E aí cada um desses aqui a gente consegue filtrar ou classificando elas, né, de A a Z, ó,
pode ser por aqui, então ele fala, ó, estou exibindo aqui os itens para você em ordem crescente, tá? Ou, por exemplo, pelo preço aqui, ó, mesma coisa. Agora ele reordenou os itens com o preço crescente, né? Ou você consegue ocultar alguns itens da sua tabela. Então isso é o filtro. O filtro ele permite que você faça essas manipulações aqui de forma bem fácil. Inclusive você pode, se você precisar, limpar o filtro. Se você tiver algum filtro aplicado, ele limpa para você. Por fim, a gente tem o selecionar e localizar. Então você consegue vasculhar, né, a sua pasta de trabalho inteira e, se precisar, fazer a substituição de alguma coisa. Então, por exemplo, de repente a gente quer trocar a palavra item por descrição, mas a gente não sabe onde está essa palavra, né? Vamos fingir que é uma planilha gigantesca e a gente precisa procurar pela palavra item. Então a gente vai procurar a próxima e aí ele encontrou, tá ali, ó, já selecionou. E aí você pode fazer a substituição ou não, se você quiser. Pode substituir tudo de uma vez ou localizar tudo de uma vez também. E aí ele fala para você onde que está cada um dos resultados. E aí assim a gente finaliza a nossa aba página inicial e também a primeira parte da nossa aula, né? Visualizando aí a interface básica, a guia arquivo e a guia página inicial. Na próxima parte a gente vai visualizar as funções das próximas guias e, por fim, compreender melhor o uso aí de fórmulas e funções. Muito obrigado e até a próxima aula.